A paz do Senhor Jesus a todos. Glorificado e louvado seja o nosso Deus maravilhoso. Estamos iniciando mais um programa Viver na Palavra. Com fé, você pode adquirir todas as bênçãos de Deus. Vai levantar o inferno inteiro, mas o Senhor vai continuar sendo a minha luz e a minha salvação. Toda vez que nós saímos da vontade de Deus, nós pagamos o preço da nossa desobediência. Nossa fé tem que estar firmada no Senhor da bênção, não na bênção do Senhor. A sua luta é contra espíritos que manipulam a mente das pessoas. O foco do nosso programa são as revelações da Palavra de Deus. A paz do Senhor Jesus a todos. Glorificado e louvado seja o nosso Deus maravilhoso, por mais um dia e por tudo que Ele nos tem feito e por tudo aquilo que Ele nos tem dado. A paz do Senhor a todos. Estamos iniciando mais um programa Viver na Palavra, da Igreja Cristã Deus e a Palavra. Um programa focado nas revelações da Palavra de Deus, porque Deus é a Palavra, o próprio Senhor Jesus é a Palavra. A Palavra que nos cura, que nos liberta, que transforma as nossas vidas e que nos salva. Deus é a Palavra. Ele mesmo nos revela isso. Você vai ler lá em 1 João 5, 7, que 3 são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E esses 3 são um. Deus é a Palavra. Vamos pedir a direção da revelação da Palavra do Senhor? Vamos orar para que o Senhor nos dê essa revelação. Amém? Senhor nosso Deus, querido e amado Pai, nós agradecemos, Senhor, esse momento que estamos aqui para servirmos, Pai, para sermos servos, sermos instrumentos da Tua Palavra. Nós pedimos que o Senhor nos dê a revelação, nos envie, Pai, o alimento espiritual, porque a Tua Palavra, Senhor, nos dirige, a Tua Palavra nos corrige, a Tua Palavra, Senhor, é quem tem nos dado direção para as nossas vidas. Ela também nos mostra, Pai, a Tua direção. Ela nos mostra, Pai, a Tua vontade para as nossas vidas. A Tua palavra que é sempre o melhor, Senhor. Porque o Senhor sempre faz o melhor. Nós agradecemos esse momento, Senhor, e nós pedimos, esteja conosco em tudo, Pai, em todos os momentos das nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. 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 E vamos meditar um pouco na palavra do Senhor, naquilo que está escrito em João 20, 23. Perdoe, perdoe, perdoe. João 20, 23 diz assim: aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes serão perdoados. Aqueles a quem os retiverdes, lhes serão retidos. Perdoar. Às vezes nós falamos com as pessoas sobre perdão e é um pouco difícil. O Senhor deu a seus discípulos o poder de perdoar e não reter perdão de pecados. Quem perdoa é perdoado. Quem não perdoa terá o seu perdão retido. Cristão sábio perdoa, principalmente quem não merece, porque ele sabe que a nossa luta não é contra pessoas, mas sim contra espíritos, esses espíritos que enganam e que usam as pessoas. Perdoe as pessoas, porque perdoando-as, fazemos a vontade do Senhor e combatemos os malignos propósitos dos espíritos enganadores. O perdão é uma arma poderosa para eliminar mágoas, para eliminar rancores e tirar todo o veneno e toda a contaminação que Satanás implanta nos corações. Não importa o que te fizeram, perdoe, perdoe, perdoe para se descontaminar e também ser perdoado por Deus. Deus não perdoa quem não perdoa, diz Mateus 6, 15. Para colher perdão, deve-se em primeiro lugar semear perdão. Quem não perdoa ainda não ama o próximo, ainda não crê na palavra, ainda não está convertido.
não recebe perdão e não será salvo. O perdão é manifestação de amor. Ame o próximo. A sua luta não é contra ele, é contra espíritos malignos, é contra enganadores que manipulam o próximo. Perdoar é pisar no inimigo. Muitos permanecem enfermos e até perturbados, não prosperam, porque não perdoam. Seja sábio, seja inteligente, faça como o Senhor, faça como Estevão, faça como José do Egito e outros. Perdoe. Perdoar tira a contaminação e perdoar traz bênçãos. Amém. Mateus 6,15, vamos ler. Se porém não perdoardes os homens as suas ofensas, também nosso Pai vos não perdoará vossas ofensas. A palavra do Senhor, então o Senhor pede para que nós perdoemos. Perdoe, perdoe, irmãos. Nós receberemos galardões, nós receberemos o perdão de Deus, porque nós também somos pecadores, nós erramos e às vezes não olhamos que nós também estamos precisando do perdão. Então nós precisamos aprender a perdoar cada vez mais, principalmente quando a pessoa não, aos nossos olhos, não seria uma merecedora, um merecedor do perdão. Mas perdoe, a palavra do Senhor é perdoe sempre. Perdoe, irmãos. Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado, Senhor, mais uma vez pela revelação da Tua palavra, pela revelação daquilo que o Senhor quer de nós, Pai. Que possamos obedecer a Tua palavra, Pai. Que possamos perdoar, perdoar e perdoar. Principalmente aquele que não merece o perdão, Pai. Todos aqueles que nos têm ofendido, que nos têm magoado, que nos têm machucado, Pai, nós entregamos nas Tuas mãos e nós Senhor, perdoamos, Pai, para que possamos assim também desfrutar do Teu perdão, Senhor. Jesus. Vem com Teu Santo Espírito e age em nossas vidas, nos limpando de todo o mal, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigada, Senhor, por mais essa revelação. E nós pedimos agora, fique com uma mensagem gravada na nossa igreja, uma revelação do Senhor para abençoar as suas vidas. Amém? Fiquem na paz do Senhor. Amém. Senhor e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu, Jesus. Informações. Foi assim com Abraão, irmãos, né? O Deus não deu todo o plano para Abraão, não. Ele falou: sai da tua terra e da tua parentela para um lugar que ainda vou te revelar, né? Então depois, se você obedecer a primeira instrução, aí eu avanço na revelação. Só depois que Deus mostrou lá
a terra prometida. Com Moisés, com Davi, com Pedro, com Paulo, com todos, Deus age assim. Ele vai dando na medida que nós crescemos e obedecemos. Porque, irmãos, quem é que vai dar alguma coisa importante para uma criança, né? Ou para uma criança espiritual? A pessoa tem que crescer em espírito para receber mais de Deus. Então vai obedecendo, que Deus vai te abençoando. Se você parar de obedecer, sabe o que Deus vai fazer? Ele vai parar a instrução e vai começar a correção. Vai começar. O que aconteceu com Jonas? Deus deu uma instrução para o Jonas. Ele desobedeceu. O que Deus fez? Correção. Mandou uma tempestade. Às vezes, algumas tempestades que nós enfrentamos é correção de Deus. Nós já falamos que tem 3 tipos de tempestade. Tem a correção do Senhor. E aqui no versículo 9 até o 12 diz: e no dia seguinte, indo ele seu caminho, e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar, quase a hora sexta. E tendo fome, quis comer. Enquanto lhe preparavam, sobreveio-lhe um arrebatamento de sentidos, e viu o céu aberto, e que descia um vaso, como se fosse um grande lençol atado pelas 4 pontas, e vindo para a terra, no qual havia de todos os animais quadrúpedes e répteis da terra e aves do céu. Né? Então, vejam aqui, irmãos, que só depois que Cornélio obedeceu, que Deus deu uma visão a Pedro. Né? Só depois que Cornélio obedeceu, Deus deu a visão a Pedro. Então, tudo progressivo, tudo por etapas. Uma visão estranha, uma visão aparentemente sem sentido, mas tudo tem sentido depois que vem a palavra do Senhor, a revelação da palavra. Né? Então, nós temos que ter esse entendimento, como teve Daniel, como teve José, como teve Ananias, e saber que muitas bênçãos de Deus só vão ser reveladas a partir de um momento que nós avançarmos no entendimento, no crescimento e na obediência. Então ouça a palavra, que ela revela as visões, ela revela os sonhos, ela revela experiências. Eu tive um sonho, não sei o que é, não sei se é para o bem, se é para o mal. Confirma na palavra, procura ouvir a palavra. Eu tive uma experiência, eu não sei se eu tenho que fazer isso ou aquilo. Confirma na palavra, tudo tem que ser confirmado na palavra, porque a palavra é a única fonte segura. Porque o inimigo, ele dá visões também. O inimigo também coloca sonhos nos corações. O inimigo também faz a pessoa passar por algumas experiências, né? Então, você muitas vezes vai ficar em dúvida, será que é de Deus, será que é do inimigo? Se você orou, pediu para Deus, orou em silêncio, com certeza é de Deus, mas confirme na palavra, amém? Porque a palavra é a única fonte segura, é através da pregação da palavra que você ouve a Deus, confirmando aquilo que você teve de experiência e te dando a direção para que você tenha a bênção. E aqui no versículo 13 e 14 diz: e foi-lhe dirigida uma voz: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse: de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. Deus mandou Pedro comer aquilo que ele nunca tinha comido. E ele até chamava de imundo, de estranho. Irmãos, Deus é Deus de coisas novas. Nova criatura, caminho novo, novo céu. Deus é Deus de coisas inéditas. Né? Coisas inéditas. Deus não vai abrir mais um mar vermelho de novo. Não vai haver outro dilúvio. Porque Deus faz coisas inéditas. Algumas coisas fazem parte do plano de Deus, mas sempre tem um detalhe inédito. Deus quer que façamos com a direção dele aquilo que nós nunca fizemos. Para quê? Para que nós tenhamos bênçãos que nunca tivemos. 2013 é um ano de bênçãos inéditas de Deus nas nossas vidas. Nós vamos ter bênçãos que nunca tiveram. Não há mesmice com o Senhor. E nós devemos fazer, por ordem do Senhor, o que nunca fizemos. O Senhor ordenou ao Pedro: mata e come. Nós vamos ter que obedecer algumas ordens de Deus, confirmadas na palavra do Senhor, que aparentemente são estranhas, mas são caminhos de bênçãos.
Quantas situações conflituosas, quantas situações erradas, né, acabaram em bênçãos. Quantas a gente tem visto isso por aí afora, né? Quantas que acabam em bênção, por quê? Porque Deus corrige tudo, Deus aproveita as situações, Deus aproveita principalmente quando há um arrependimento, né? E aqui no versículo 15 e 16 diz: segunda vez lhe disse a vós, não faças tu comum ao que Deus purificou. E aconteceu isso por 3 vezes, e o vaso tornou a recolher-se no céu. Então vocês vejam aqui, quando a bênção inédita é grande, Deus repete a visão, tá? Repete a visão, repete a mensagem, Deus enfatiza. Quantas vezes, pastor, você vai pregar esse texto de novo? Deus está enfatizando, irmão. Talvez quando você obedecer, aí ele manda o pastor mudar o texto, manda mudar a palavra. Então Deus enfatiza, ele confirma, porque ele sabe da nossa limitação de aceitar algumas coisas. Busque a confirmação de Deus, né? Se você ainda não tem certeza, busque a confirmação de Deus. Você ainda não tem certeza se faz, se não faz, se vai, se fica, se é direita, se é esquerda, se é para cima ou para baixo. Busque a confirmação de Deus para ter a certeza, né? Lembre-se do caso do Gideão. O Gideão mostrou uma certa incredulidade, né? Mas ele estava em dúvida, mas ele buscava a confirmação de Deus lá sobre o algodão, sobre aquilo que ele colocava à noite lá sobre o orvalho. Então, irmãos, temos que buscar, porque, irmãos, o nosso inimigo é o pai da mentira e o mestre do engano, tá? Confirme em Deus. Mas está me oferecendo aqui, essa serpente aqui está me oferecendo isso daqui, eu vou consultar a Deus lá para ver se eu como ou não como desse fruto aí. Se a Eva fizesse isso, irmão, não teria sido enganado. Se você buscar confirmação em Deus, você não vai ser enganado, irmão. Você não vai ser enganado, irmã. O engano vem quando a gente age precipitadamente. O diabo quer que você age num rompante, precipitadamente, sem pensar direito. Sabe por quê? Porque é mais fácil te enganar, irmão. Mas quando você fala, não, peraí, esse negócio da China não é para mim, né? Esse negócio aí que estão me oferecendo, não. Quantas pessoas têm caído no golpe, irmão, porque não busca a direção de Deus, não consulta a Deus, irmão, tá? E são levados por um discurso enganoso do inimigo. Não, você vai levar vantagem, todo mundo está fazendo, a moda agora é essa, e é isso, aquilo. Não, eu vou confirmar com o meu Deus, porque eu sou temente a Deus, eu creio em Deus. Quem dirige a minha vida é Deus através da palavra. Eu vou para a igreja, eu vou ouvir a palavra, e Deus vai falar comigo, Deus vai confirmar, aí eu te dou a resposta. É assim, e Deus sabe da sua necessidade. Você não precisa nem contar para o pastor, pastor, eu preciso fazer isso, aquilo, e que... Não, irmão, aguarde que na pregação da palavra, Deus vai falar com você. Não é o pastor que vai falar, é Deus vai falar. Só você sabe, só Deus sabe da sua necessidade, e Ele vai vir com o suprimento da sua necessidade. Amém, irmão? Então abra o seu coração para entender. Às vezes a palavra vem, mas a pessoa está com o coração tão trancado, né? Não, eu já fechei, eu vou fazer, eu vou ouvir por desencargo de consciência, mas eu vou fazer. Ele já está com o coração trancado, irmão. Mesmo que a palavra venha, ela não obedece, irmão. Ela não abre mão. Quantas vezes nós já pregamos a respeito do perdão, e tem pessoas que até hoje ainda não perdoam, irmão. O coração está trancado, está contaminado. Obedeça a palavra que a sua vida vai mudar e você vai desfrutar de bênçãos inéditas. E aqui no versículo 17 e 20 diz: estando Pedro duvidando entre si acerca do que seria aquela visão que tinha visto, eis que os varões que foram enviados por Cornélio pararam à porta perguntando pela casa de Simão, o curtidor. E chamando, perguntaram se Simão, que tinha por sobrenome Pedro, morava ali. E pensando Pedro naquela visão, Pedro ainda está pensando na visão, não entendia, coisas imundas, Deus mandou eu comer e tal. Disse-lhe o Espírito: eis que 3 varões te buscam. O Espírito Santo falou aqui com Pedro: levanta-te, pois, e desce e vai com eles, não duvidando, porque eu os enviei. Está vendo? O Espírito Santo confirmou.
O Espírito Santo confirma através da pregação. O Espírito Santo confirmou aqui aquela dúvida que havia no Pedro. Vai, Pedro, é Deus que está te mandando, é Deus que está te ordenando. Então, havendo dúvida, Deus trouxe a confirmação definitiva através do Espírito Santo. O Espírito Santo é que traz a palavra, é o Espírito Santo que revela a palavra, é o Espírito Santo que leva a mensagem. O pastor faz muito se não atrapalhar a mensagem do Espírito Santo. Então o Espírito Santo revelou os 3 varões, ordenou que Pedro fosse com eles, sem duvidar. Fui eu que os enviei. Deus confirma, irmãos, quando nós não entendemos. Porque Deus não quer engano, Deus não quer que você... Se não entendeu, pare e procura a confirmação de Deus, irmão. Se tem dúvida, pare e procura a confirmação de Deus, irmão. E não vai se precipitando, não. Porque se você se precipitar, o risco de você ser enganado e tomar prejuízo é enorme. Deus usou o mesmo processo com Pedro, irmãos. Deus, o que Deus mandou para o Pedro? A mesma coisa que mandou para o Cornélio. Uma visão, uma informação e uma instrução. Então preste atenção que Deus vai fazer o mesmo com você. Deus vai te dar uma visão. Né? Eu já tenho a visão do templo, glória a Deus. Né? Deus vai te dar a informação e Deus vai te dar instrução. Informação para você ficar ciente, saber do plano de Deus, direção de Deus para cada momento. E instrução para que você haja, para que você obedeça. E aqui no versículo 24, 28 diz: e no dia imediato chegaram a Cesareia, e Cornélio os estava esperando, tendo já confirmado os seus parentes e amigos mais íntimos. E aconteceu que, entrando Pedro, saiu Cornélio a recebê-lo, prostrando-se aos seus pés, e o adorou. Mas Pedro o levantou, dizendo: levanta-te, que eu também sou homem. Está vendo como era desinformado Cornélio? Estava adorando Pedro, irmão. Tem muita gente desinformada que está adorando homens, está adorando líderes de igreja, que está adorando imagens, né? E a ordem do Senhor é: levanta-te, para com essa adoração, só o Senhor teu Deus adorarás. Não, eu não adoro ninguém, mas coloca essa pessoa acima de Deus, coloca essa pessoa, o fulano mandou, o fulano falou, o fulano, e Deus. Mais importa agradar a Deus do que os homens. Então, paremos com essa idolatria de líderes, com idolatria de pessoas, idolatria de familiares, idolatria, seja que for. Tem gente que idolatra até a luta, só fala da luta, fala mais da luta do que de Deus. Ah, minha luta, 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 minha luta. Não vou por causa da minha luta, né? Eu fiquei por causa da minha luta, não fiz por causa da minha luta. Aí, idolatria. Então, aqui, o Pedro chamou a atenção dele na hora: levanta-te, que eu também sou homem. Não adore homens, não adore homens. Esse é um recado do Senhor. E falando com ele, entrou, achou muitos que ali se haviam ajuntado, e disse-lhes: vós bem sabeis que não é lícito a um varão judeu ajuntar-se e chegar-se a estrangeiros. Mas Deus mostrou-me que a nenhum homem chame comum ou imundo. Entenderam? Entenderam a mensagem, a visão do lençol com coisas imundas que o Senhor ordenou para o Pedro que matasse e comesse? Irmãos, toda ação de Deus, dando visões, mobilizando pessoas, não foi apenas pela necessidade de Cornélio, que era uma pessoa boa, que dava esmolas e até orava. Não era só em função da necessidade do Cornélio, né, de ter a palavra. Irmãos, Deus estava fazendo uma grande e inédita bênção, uma grande e inédita mudança na história da humanidade. É um marco esse texto, é um divisor de água esse texto, porque o evangelho, que até então era só pregado aos judeus, estava chegando aos gentios. Através de Pedro, o evangelho estava chegando a um romano, Cornélio, pessoa boa, a estrangeiros, gentios, como Cornélio, chegando a nós, que não somos judeus. Glória a Deus por esse texto, por esse marco. E Deus é tão maravilhoso que Ele já tinha dias antes levantado um homem para pregar para os gentios. O Pedro iniciaria, mas tinha um com um chamado especial para pregar para estrangeiro e gentio, o Saulo de Tarso, no capítulo 9. Então vejam, Deus age por etapas.
Primeiro os judeus, agora os estrangeiros. Deus age dando visões, informações e instruções. Esteja atento, conheçamos mais a Deus. O melhor dessa vida é conhecer a Deus, é a direção de Deus e desfrutar da direção das bênçãos de Deus. Deus confirma colocando homens de Deus no nosso caminho. Deus revela e confirma tudo pela pregação da sua palavra. Essa mensagem é confirmação de Deus que devemos fazer aquilo que ainda não fizemos, né? Para alcançarmos grandes e inéditas bênçãos. Elas estão chegando. Se você fizer a mesma coisa, você vai ter sempre a mesma coisa. Tem bênção inédita, irmão. Você tem que evangelizar alguém que você nunca pensou em evangelizar. Você tem que agir com alguma... Você tem que buscar fazer com a direção de Deus aquilo que é inédito, para que você tenha uma colheita inédita. Bênção que você nunca recebeu na sua vida. Entendo, irmãos, muitas coisas são direção de Deus para que nós façamos, mas sempre tem que ter um detalhe inédito. Nós fazemos campanhas, mas sempre há uma campanha diferente, um clamor diferente, uma busca diferente e mensagens de Deus diferentes. As campanhas têm dois propósitos. O primeiro é direcionar a sua fé, né? Mobilizar você a agir a fé para alcançar a sua bênção. O segundo, para que você venha ouvir a palavra, né? E seja transformado, né? Entendam, quando a gente muda de nível, a gente chega num nível que nunca estivemos antes. Porque se você ficar no mesmo nível, você está paralisado. Se voltar para o nível anterior, está retrocedendo. Deus quer que nós avancemos para lugares inéditos, bênçãos inéditas. E nós temos que agir de maneiras inéditas. Ou seja, temos que fazer o que ainda não fizemos. Nós temos que levar o Evangelho a quem ainda não levamos. Como foi o caso do Pedro. Deus, ele está no controle de tudo. Então esteja atento à visão que Deus tem te dado. Esteja atento às informações que Deus tem te dado. E às instruções que Deus tem te dado. Ela vai te levar a fazer coisas inéditas e receber de Deus bênçãos inéditas em nome de Jesus. Amém, igreja? Vamos orar. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte. A alegria de toda a terra, toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele